Fernanda olhava para o canto vazio da sala, onde Eduardo costumava sentar. Era ali que ele lia jornais e fazia anotações nos cadernos de finanças das lojas. Agora, tudo parecia uma lembrança distante de uma vida que ela não reconhecia mais. Fazia 6 meses desde o acidente que tirou a vida de Eduardo, mas a ausência dele ainda era uma ferida aberta, pulsante. Cada detalhe da casa parecia conspirar para lembrá-la de sua solidão. "Eu não sei como vou fazer isso", murmurou Fernanda, abraçando uma almofada enquanto olhava para a pilha de papéis sobre a mesa de jantar. Aquilo era um labirinto de contratos, números e contas bancárias, que Eduardo sempre soube administrar com facilidade, mas ela não tinha ideia de como começar. Apesar do casamento de 15 anos, Eduardo sempre a poupara da parte prática do negócio. "Deixa comigo, Nanda. Você já faz tanto por nós", ele dizia, e ela acreditava que seria assim para sempre. Foi nesse caos que Daniel apareceu, trazendo um alívio imediato. Ele era o melhor amigo de Eduardo desde a juventude e, após o acidente, tornou-se uma presença constante. Daniel não só ajudava com as questões práticas, mas também parecia genuinamente preocupado com Fernanda. "Você não precisa passar por isso sozinha, Nanda. Eduardo confiava em mim, e eu vou cuidar de tudo como ele faria", disse, segurando as mãos dela com firmeza. A princípio, Fernanda sentiu-se grata pela ajuda. Daniel era um elo direto com Eduardo, alguém que compartilhava memórias e que parecia tão devastado quanto ela pela perda. Ele aparecia quase todos os dias, trazendo pilhas de documentos e explicando como estavam as finanças. "Esses relatórios mostram o fluxo de caixa das lojas. Está tudo sob controle", dizia com um sorriso tranquilizador. Fernanda assinava onde ele indicava, confiando que ele sabia o que estava fazendo. No entanto, conforme os dias se transformaram em semanas, Fernanda começou a notar pequenas incoerências. Certos documentos pareciam incompletos e algumas explicações de Daniel eram evasivas. Quando ela perguntou sobre um depósito específico de alto valor, ele apenas respondeu: "Ah, isso é um ajuste, nada para se preocupar." Embora as palavras fossem tranquilizadoras, havia algo no tom dele que não parecia certo. Uma noite, enquanto organizava as coisas no escritório, Fernanda encontrou uma pasta com documentos mais antigos. Neles, Eduardo detalhava todos os processos financeiros das lojas, com uma precisão que fazia parecer simples. Ele sempre foi tão meticuloso, pensou com lágrimas escorrendo. Comparando aqueles documentos com os relatórios apresentados por Daniel, percebeu diferenças que a deixaram intrigada. "Será que é só incompetência da minha parte? Ou há algo que não estou vendo?", pensou enquanto olhava para as transferências bancárias registradas nos relatórios. As dúvidas começaram a se acumular, mas Fernanda não queria acreditar que Daniel, a pessoa que Eduardo mais confiava, pudesse estar fazendo algo errado. Ainda assim, não conseguia afastar a sensação de que havia algo fora do lugar. Nos dias seguintes, Fernanda começou a prestar mais atenção aos detalhes. Sempre que Daniel mencionava algo relacionado ao dinheiro ou às lojas, ela fazia perguntas que ele rapidamente descartava como irrelevantes. Certa vez, ele sorriu de forma quase paternalista e disse: "Fernanda, você não precisa se preocupar com isso." O Eduardo fazia a mesma coisa, e tudo sempre funcionou bem. Fernanda fingiu aceitar a resposta, mas dentro dela algo se rompeu. "Eu não posso continuar ignorando isso. Preciso entender o que está acontecendo", decidiu. Naquela noite, sentou-se novamente com os relatórios e tentou decifrar os números por conta própria. Apesar de sua falta de experiência, sabia que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Mesmo com a presença constante de Daniel, Fernanda começou a sentir que estava sozinha em sua jornada. A ausência de Eduardo era um vazio que ninguém poderia preencher, mas pela primeira vez percebeu que dependia dela descobrir a verdade. "Se eu não fizer isso, quem vai fazer?", murmurou enquanto fazia anotações frenéticas em um caderno. No dia seguinte, Fernanda decidiu que tomaria uma atitude mais ativa. Não sabia exatamente como, mas sentiu-se tomada por uma determinação que vinha crescendo silenciosamente desde que Daniel começara a mostrar sinais de evasão. "Eu vou descobrir o que está acontecendo, Eduardo. Por nós", sussurrou, olhando para a foto de casamento em cima da lareira.
Fernanda acordou cedo, sentindo-se incomodada com os pensamentos que haviam dominado sua mente na noite anterior. A casa, ainda silenciosa, parecia maior do que nunca. Ela se preparou, tomou um café rápido e se sentou novamente à mesa de jantar com os relatórios que Daniel havia deixado. Apesar de não ter experiência financeira, algumas coisas começavam a parecer mais claras. Certos valores simplesmente não faziam sentido, e ela se perguntava como nunca havia notado isso antes. Enquanto lia os papéis, lembrou-se de uma conversa específica com Eduardo. Ele explicava como fazia questão de manter as contas das lojas organizadas e como preferia evitar movimentações desnecessárias. Dinheiro mal gerido é dinheiro perdido, Nanda, ele dizia com seu jeito tranquilo, mas firme. Comparando aquela filosofia com os números apresentados por Daniel, Fernanda começou a perceber que algo estava profundamente errado. Pouco depois das 9, Daniel chegou como sempre fazia. Ele entrou com seu sorriso amigável, trazendo novas pastas e relatórios. Bom dia, Nanda. Trouxe mais algumas coisas para você revisar, disse, colocando os documentos na mesa. Fernanda tentou agir normalmente, mas algo em sua postura parecia diferente. Daniel notou e, como quem não quer nada, perguntou: Está tudo bem? Você parece preocupada. Fernanda hesitou antes de responder. Só estou tentando entender melhor as finanças. Quero garantir que as coisas estão indo bem, disse com um sorriso forçado. Daniel riu levemente e balançou a cabeça. Você não precisa se preocupar com isso. Eu já te disse, Eduardo confiava em mim e eu estou cuidando de tudo, respondeu, com um tom que misturava tranquilidade e condescendência. Mas Fernanda não se deixou convencer. Ela passou o dia observando cada movimento de Daniel enquanto ele explicava os novos relatórios. As palavras eram cuidadosamente escolhidas. Os números pareciam certos à primeira vista, mas sempre que ela fazia perguntas mais específicas, Daniel desviava a conversa. Isso é só um ajuste, dizia ele várias vezes, e Fernanda notava como ele repetia essas palavras como se fossem um mantra. No final do dia, quando Daniel saiu, Fernanda se sentou novamente com os papéis. Algo dentro dela estava mudando. Até aquele momento, havia confiado cegamente nele, mas agora sentia que era sua responsabilidade entender tudo. Enquanto folheava os documentos, encontrou uma transferência de alto valor para uma conta desconhecida. O nome não era de nenhum fornecedor ou funcionário que ela conhecia. Quem é esse? Perguntou a si mesma, anotando o valor e a data da transação em seu caderno. Sentiu uma pontada de ansiedade no peito, mas também uma nova força. Decidiu que precisava de ajuda profissional. Pegou o telefone e ligou para Júlia, sua melhor amiga e advogada de confiança. Júlia atendeu com sua voz sempre calma e firme. Fernanda, eu estava esperando sua ligação. Alguma novidade? Fernanda explicou rapidamente o que havia encontrado. Júlia ouviu atentamente e sugeriu que contratassem um contador independente para revisar os documentos. Se há algo errado, ele vai encontrar. Não podemos fazer acusações sem provas concretas, mas é melhor garantir que tudo esteja em ordem, disse Júlia, com seu tom profissional. Fernanda concordou, sentindo um pouco de alívio ao saber que não estaria sozinha nessa investigação. Nos dias seguintes, Fernanda começou a guardar cópias de todos os documentos que Daniel trazia. Ela tentava não demonstrar nada, agindo como se ainda confiasse nele, mas dentro de si, a desconfiança crescia. Cada resposta evasiva de Daniel reforçava suas suspeitas, e ela já não conseguia ignorar os sinais. Uma noite, enquanto revisava os papéis novamente, Fernanda encontrou mais transferências para a mesma conta desconhecida. Os valores somados eram altos o suficiente para chamar atenção, e ela sabia que não poderiam ser despesas normais. Eu sabia que tinha algo errado, murmurou, sentindo o coração acelerar. Pela primeira vez considerou a possibilidade de que Daniel estivesse realmente roubando dela. No dia seguinte, Daniel chegou mais tarde do que o habitual e parecia menos à vontade. Ele ainda sorria, mas Fernanda notou que suas explicações estavam mais apressadas. Quando ela perguntou diretamente sobre as transferências, ele desconversou. Ah, isso deve ser algum pagamento pendente. Posso verificar depois, disse, enquanto mudava de assunto rapidamente. Fernanda fez questão de anotar a resposta, já sabendo que procuraria mais sobre isso assim que ele saísse.
Fernanda passou a sentir um peso constante. Era como se toda a confiança que um dia tivera em Daniel estivesse desmoronando, mas ela ainda não sabia como confrontá-lo. Cada conversa com ele parecia um jogo de manipulação, e ela precisava de mais provas antes de agir. Eu preciso ser cuidadosa. Ele não pode saber que já desconfio, pensou enquanto guardava os papéis novamente. Ao falar com Júlia naquela noite, Fernanda explicou tudo o que havia descoberto até então. Júlia a tranquilizou, dizendo que estavam no caminho certo e que o contador daria uma análise completa em breve. Continue fazendo o que está fazendo, mas cuidado, Nanda. Ele pode perceber se você pressionar demais, alertou Júlia, reforçando a importância de agir com cautela. Fernanda desligou o telefone e ficou olhando para o vazio. Apesar de toda a atenção, sentia que estava ficando mais forte. Era como se a cada nova descoberta ela se aproximasse mais de retomar o controle de sua vida. Eu sei que Eduardo confiava nele, mas eu não posso mais viver à sombra disso. Preciso descobrir a verdade, por mais que doa, pensou decidida. Os dias pareciam arrastar-se enquanto Fernanda aguardava a análise completa do contador contratado por Júlia. Ela tentava manter a rotina com naturalidade, mas o peso das suspeitas em relação a Daniel tornava cada encontro com ele uma batalha interna. Na manhã de terça-feira, Daniel chegou mais cedo que o habitual, trazendo mais documentos e relatórios. Bom dia, Nanda. Espero que tenha tido um fim de semana tranquilo, disse ele com seu tom sempre despreocupado. Fernanda respondeu com um sorriso educado, mas dentro dela sentia-se à beira de explodir. Enquanto Daniel falava sobre as últimas movimentações das lojas, ela analisava cada palavra, tentando identificar inconsistências. Em um momento, ele mencionou um novo fornecedor. Esse pagamento foi para agilizar a entrega de materiais para a loja do centro, disse, apontando para uma transferência no relatório. Fernanda anotou mentalmente o nome do fornecedor e fez uma anotação discreta em seu caderno. Após a saída de Daniel, Fernanda foi diretamente para o escritório e começou a pesquisar o nome do fornecedor. O que descobriu a deixou gelada. O CNPJ usado na transação não existia. Então ele está inventando fornecedores agora, murmurou enquanto relia o relatório com as mãos tremendo. Pegou o telefone e ligou imediatamente para Júlia. Júlia, encontrei algo novo. Ele mencionou um pagamento para um fornecedor que simplesmente não existe. Tenho certeza de que é mais uma fraude, disse, tentando conter a raiva. Júlia pediu que ela documentasse tudo e enviasse os detalhes para o contador. Isso só reforça nosso caso. Mas lembre-se, Nanda, ainda precisamos ser discretas até termos todas as provas, alertou Júlia. No dia seguinte, Fernanda recebeu um telefonema do contador. Ele havia concluído a análise inicial dos documentos e confirmou suas suspeitas. Daniel estava desviando dinheiro das contas das lojas para contas pessoais, além de criar fornecedores falsos para justificar transferências de altos valores. Fernanda, o que temos aqui já é suficiente para processá-lo. Mas, se você quiser construir um caso ainda mais sólido, podemos aprofundar a investigação, sugeriu ele. A confirmação abalou Fernanda. Embora já esperasse por isso, ouvir as palavras de outra pessoa tornou tudo mais real. Sentada em sua sala, com as mãos apoiadas no rosto, sentiu um misto de raiva, tristeza e determinação. Como ele teve coragem de fazer isso? Eduardo confiava tanto nele, e eu também, pensou, enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente. No final da tarde, Daniel voltou para outra reunião, mas Fernanda estava diferente. Seu tom era mais firme, suas perguntas mais diretas. Daniel, por que temos tantas despesas novas aparecendo nos últimos meses? Isso não é normal para o padrão das lojas, perguntou, olhando-o nos olhos. Daniel hesitou por um instante antes de responder. Isso é porque estamos nos ajustando ao mercado. Algumas mudanças são necessárias para manter a competitividade, disse, com o mesmo tom casual de sempre. Mas Fernanda não estava mais disposta a aceitar respostas vagas. Quero revisar esses fornecedores com mais detalhes. Pode me trazer a documentação completa? Disse, cruzando os braços. Daniel pareceu desconcertado, mas rapidamente recuperou o sorriso. Claro, Nanda, posso trazer tudo amanhã, respondeu,
evitando o contato visual. Depois que ele saiu, Fernanda percebeu que o confronto direto ainda não era possível. Ela sabia que Daniel estava começando a perceber sua mudança de postura, e se ela pressionasse demais, ele poderia tentar encobrir mais coisas. Decidiu que era hora de envolver diretamente as autoridades com o apoio de Júlia. 2 dias depois, Fernanda e Júlia se encontraram com um delegado especializado em crimes financeiros. Elas apresentaram as provas iniciais, incluindo os relatórios do contador e as evidências das fraudes. O delegado ouviu atentamente e concordou que havia um caso claro de apropriação indevida e falsificação. Vamos iniciar um inquérito formal. Mas, Fernanda, isso pode levar tempo e ele pode reagir. Esteja preparada, alertou o delegado. Embora sentisse medo, Fernanda também estava aliviada por finalmente tomar uma atitude concreta. Durante a noite, sentou-se em sua cama, olhando para uma foto dela e de Eduardo. Eu não sei se fiz tudo certo, mas fiz o que pude. Eu não vou deixar que ele destrua o que construímos juntos, sussurrou, enquanto guardava a foto em uma gaveta. Na manhã seguinte, Daniel chegou com os documentos prometidos. Mas Fernanda sabia que eles seriam apenas mais uma fachada. Aqui estão, Nanda. Tudo bem explicado, disse, com um sorriso que agora parecia cínico para ela. Ela aceitou os papéis sem dizer muito, apenas confirmando o que já sabia. Daniel era um manipulador habilidoso, mas seus dias de controle estavam contados. Naquela noite, Fernanda recebeu uma ligação inesperada de um antigo funcionário da loja. Fernanda, eu ouvi algumas coisas sobre o Daniel. Ele não é quem você pensa. Posso te encontrar para conversar? Perguntou o homem com um tom sério. A ligação reacendeu uma chama dentro dela. Claro, estou disposta a ouvir tudo, respondeu, sentindo que estava cada vez mais próxima de desmascará-lo por completo. Na manhã seguinte, Fernanda encontrou-se com Mateus, o antigo funcionário que havia ligado na noite anterior. Ele trabalhara nas lojas durante anos, mas havia se afastado por questões pessoais. Agora parecia ansioso para falar. O encontro ocorreu em uma cafeteria discreta no centro da cidade. Mateus estava sério, com um semblante preocupado. Fernanda, eu já deveria ter te procurado antes, mas não sabia como. Começou ele segurando um envelope. Você disse que sabe algo sobre o Daniel, disse Fernanda, tentando esconder a tensão em sua voz. Mateus assentiu e colocou o envelope sobre a mesa. Quando eu trabalhava na loja, sempre achei estranho como ele lidava com as contas. Algumas notas fiscais não batiam e fornecedores reclamavam de pagamentos atrasados, mesmo quando o dinheiro já havia saído do caixa. Na época não tinha provas, mas guardei alguns registros por precaução. Fernanda abriu o envelope com cuidado. Dentro havia cópias de documentos antigos, relatórios financeiros, notas fiscais e até mensagens trocadas entre Daniel e outros funcionários. Os papéis mostravam inconsistências que datavam de anos atrás, quando Eduardo ainda estava vivo. Você acha que Eduardo sabia disso? Perguntou Fernanda com a voz quase falhando. Mateus hesitou antes de responder. Eu não sei. Eduardo era muito rigoroso com as contas, mas Daniel sempre foi persuasivo. Ele podia usar o carisma para encobrir qualquer coisa. Acho que Eduardo confiava demais nele para questionar. As palavras de Mateus foram como um soco no estômago. A ideia de que Eduardo poderia ter sido enganado por alguém que considerava um irmão era devastadora. Fernanda agradeceu a Mateus e saiu da cafeteria com um envelope em mãos. Ao chegar em casa, colocou os documentos sobre a mesa e começou a analisá-los ao lado dos relatórios mais recentes que já havia reunido. As fraudes de Daniel não eram recentes. Ele vinha manipulando as contas das lojas há anos. A dimensão da traição era muito maior do que Fernanda imaginara. Mais tarde, naquele mesmo dia, Fernanda compartilhou as novas descobertas com Júlia. Isso muda tudo, Nanda. Agora temos um histórico que mostra como ele operava. Podemos usá-lo para reforçar a denúncia, disse Júlia, animada com as novas evidências. Fernanda, no entanto, sentia uma mistura de alívio e raiva. Eu quero que ele pague por tudo, não só pelo que fez comigo, mas pelo que fez ao Eduardo, respondeu com determinação. Enquanto isso, Daniel parecia começar a desconfiar de que algo estava errado. Ele ligou para Fernanda no final da tarde, pedindo para marcar uma reunião urgente. Precisamos conversar sobre algumas pendências das lojas,
É importante, disse ele, com um tom que Fernanda interpretou como inquieto. Ela concordou em se encontrar com ele no escritório no dia seguinte, mas sabia que essa reunião seria diferente. Naquela noite, Fernanda teve dificuldade para dormir. A cada vez que fechava os olhos, imaginava Eduardo sentado à mesa, discutindo com ela os planos para o futuro. Agora, tudo parecia desmoronar, mas ela sabia que precisava continuar. Isso não é só sobre as lojas. É sobre nossa história, nosso trabalho, tudo o que construímos juntos, pensou, enquanto segurava a foto de casamento. Na manhã seguinte, Fernanda chegou ao escritório antes de Daniel, acompanhada por Júlia. Elas organizaram os documentos em pastas, prontos para apresentar as inconsistências caso ele tentasse se justificar. Quando Daniel chegou, parecia mais tenso do que o habitual. Bom dia, Nanda. Vejo que já está preparada, disse ele, com um sorriso que agora parecia forçado. Fernanda não perdeu tempo com formalidades. Daniel, eu quero falar sobre essas transferências que você autorizou para contas desconhecidas. Tenho documentos que mostram que essas transações não foram feitas por fornecedores legítimos, disse, apontando para os papéis na mesa. Daniel ficou em silêncio por um momento antes de responder. Fernanda, você está enganada. Tudo o que fiz foi pelo bem das lojas. Não existe nenhuma irregularidade, disse ele, mas sua voz tremia levemente. Júlia entrou na conversa, apresentando as provas que corroboravam as acusações. Cada documento, cada valor desviado, era exposto diante de Daniel, que começou a se defender de forma cada vez mais desesperada. Esses números foram manipulados. Eu nunca faria algo assim, disse ele. Mas sua postura confiante estava desmoronando. Fernanda manteve o controle, mas sua raiva era evidente. Você não tem ideia do quanto Eduardo confiava em você, Daniel. E você traiu essa confiança. Não só a dele, mas a minha também. Eu não vou permitir que você continue fazendo isso, disse com firmeza. Daniel finalmente ficou em silêncio, seu rosto agora vermelho de vergonha ou frustração. Após a reunião, Daniel saiu do escritório sem dizer uma palavra. Fernanda sabia que ele não desistiria tão facilmente, mas sentia que aquele era o começo do fim para ele. As provas estavam a seu favor, e ela estava pronta para enfrentar qualquer coisa que viesse a seguir. Fernanda sabia que o confronto direto no escritório havia abalado Daniel, mas também sabia que ele não recuaria sem tentar alguma coisa. Nos dias seguintes, notou que ele começou a faltar às reuniões e evitava responder suas mensagens. Era como se estivesse ganhando tempo, talvez tentando encontrar uma forma de reverter a situação. Júlia, por sua vez, estava sempre alerta. Isso é um bom sinal, Nanda. Ele sabe que está encurralado. Agora precisamos nos preparar para o próximo movimento, disse durante uma das reuniões com o contador e o delegado. As investigações estavam avançando rapidamente. As autoridades já haviam identificado as contas para onde Daniel desviava os valores e rastreado movimentações suspeitas. Além disso, o testemunho de Mateus foi incorporado ao caso, reforçando ainda mais a denúncia. O histórico de comportamento dele vai pesar muito no julgamento, explicou o delegado, enquanto mostrava os documentos preparados para o processo. Enquanto isso, Daniel continuava espalhando rumores. Ele começou a ligar para antigos conhecidos de Eduardo, alegando que Fernanda estava fora de si e tentando destruí-lo injustamente. Ela está sendo manipulada por pessoas que não entendem como os negócios funcionam, dizia, usando o tom de vítima que sempre dominara com perfeição. Fernanda soube disso quando um dos sócios de Eduardo ligou para ela. Fernanda, ouvi algumas coisas sobre você e o Daniel. Ele está dizendo que você o está acusando injustamente. Isso é verdade? Perguntou o homem com uma voz carregada de dúvida. Fernanda respirou fundo antes de responder. Não é injustiça. Tenho provas de que ele desviou dinheiro das lojas e falsificou documentos. Posso te mostrar tudo se você quiser, respondeu tentando manter a calma. Após ouvir a explicação e as evidências, o sócio concordou em apoiá-la. Naquela noite, Fernanda sentiu-se exausta. Tudo o que queria era encerrar aquele capítulo de sua vida, mas ainda havia muito a ser feito. Enquanto olhava para a foto de Eduardo na lareira, lembrou-se de algo que ele costumava dizer: a verdade sempre aparece, mesmo que demore. Essas palavras a confortaram, dando-lhe a força necessária para continuar.
O clímax veio poucos dias depois, quando Fernanda recebeu uma ligação inesperada do delegado. Fernanda, conseguimos uma ordem para ouvir Daniel formalmente. Ele será interrogado amanhã. Sugiro que você esteja presente, disse ele. Apesar de saber que esse era um passo importante, Fernanda sentiu um frio na barriga. Encarar Daniel novamente seria um teste de sua força emocional, mas ela sabia que era necessário. No dia da audiência preliminar, Fernanda entrou na sala de reuniões do tribunal, acompanhada por Júlia. Daniel já estava lá, sentado com seu advogado, mas sua expressão era de inquietação. Diferentemente das outras vezes, ele não tentou sorrir ou cumprimentá-la. A tensão na sala era palpável. O interrogatório começou com perguntas simples sobre as transações financeiras e os fornecedores fictícios. Daniel tentou se defender, alegando que tudo havia sido feito para proteger os negócios. Eu tomei decisões difíceis, mas foi tudo para garantir que as lojas continuassem funcionando, disse ele com a voz tensa. No entanto, as provas apresentadas pela promotoria foram implacáveis. Documentos falsificados, transferências para contas pessoais e depoimentos de antigos parceiros mostravam claramente que Daniel vinha agindo de má fé há anos. A cada nova evidência, sua postura se desmanchava um pouco mais. Quando confrontado sobre o testemunho de Mateus, Daniel perdeu a compostura. Isso é um ataque pessoal. Estão distorcendo os fatos, gritou, mas suas palavras soaram desesperadas. Fernanda, por sua vez, manteve-se firme. Durante seu depoimento, falou sobre a confiança que Eduardo tinha em Daniel e como isso a fez acreditar nele cegamente. Eu nunca imaginei que alguém que se dizia amigo faria algo tão cruel. Ele não traiu apenas a mim, mas também a memória do meu marido, disse com a voz firme, mas carregada de emoção. Ao final da audiência, o juiz decidiu que havia evidências suficientes para formalizar a acusação contra Daniel. Ele seria julgado por fraude, falsificação de documentos e apropriação indébita. Quando a decisão foi anunciada, Daniel abaixou a cabeça, finalmente reconhecendo que não havia como escapar. Ao sair do tribunal, Fernanda sentiu-se mais leve, mas sabia que a batalha ainda não havia terminado. Agora é questão de tempo, disse Júlia, tentando confortá-la. Apesar do alívio, Fernanda não conseguia evitar a sensação de que o dano emocional causado por Daniel levaria tempo para cicatrizar. Naquela noite, ao chegar em casa, Fernanda olhou para o caderno onde anotara cada descoberta ao longo das semanas. Por um momento, pensou em queimar tudo e começar de novo, mas decidiu guardar. Isso é parte da minha história, e eu quero lembrar que sobrevivi, murmurou enquanto fechava o caderno e o guardava na gaveta. O alívio de ver a justiça começar a ser feita trouxe um novo ânimo para Fernanda. No entanto, ela sabia que as marcas deixadas pela traição de Daniel ainda levariam tempo para desaparecer. Os processos judiciais estavam em andamento e as lojas, embora estáveis, precisavam de atenção redobrada. É hora de retomar o controle completo, disse para si mesma ao reorganizar sua agenda e começar a participar ativamente das decisões de negócios. Com a ajuda de Júlia e de um contador de confiança, Fernanda iniciou uma auditoria completa nas finanças. Durante esse processo, descobriu outros sinais de negligência e má gestão deixados por Daniel. Ele não só roubou, mas também colocou tudo em risco, comentou Júlia enquanto revisavam os relatórios. Apesar disso, a determinação de Fernanda em salvar as lojas era maior do que nunca. Enquanto reorganizava as operações, Fernanda começou a se reconectar com antigos funcionários e parceiros. Muitos deles demonstraram apoio e se ofereceram para ajudar no que fosse necessário. Eduardo ficaria orgulhoso de ver você liderando isso, disse um dos funcionários mais antigos, que trabalhava na loja desde a inauguração. Essas palavras trouxeram conforto para Fernanda, que finalmente sentia que estava encontrando seu lugar dentro do legado que construiu com Eduardo. No entanto, o nome de Daniel ainda pairava como uma sombra. As audiências continuavam, e a promotoria havia descoberto novas evidências, incluindo fraudes em outros negócios que Daniel havia administrado no passado. Fernanda foi chamada novamente para prestar depoimento, desta vez como peça central do caso. Ao chegar ao tribunal, percebeu que Daniel estava mais abatido do que nunca.
Fernanda, hoje é um dia importante, disse Júlia enquanto ajustava os papéis antes da sessão. Com as novas provas, ele será oficialmente indiciado. Esse é um passo crucial. Fernanda assentiu, mas não conseguia evitar uma sensação de cansaço. Enfrentar Daniel repetidamente exigia força emocional que ela nem sabia que tinha. Durante a audiência, foram apresentados depoimentos de antigos parceiros de Daniel. Um deles revelou que havia perdido quase tudo por confiar nele. Daniel é um mestre em manipulação. Ele faz você acreditar que está cuidando de tudo, quando na verdade está cuidando apenas de si mesmo, disse o homem com a voz carregada de ressentimento. Fernanda ouviu aquilo com um nó na garganta, lembrando-se de como também havia sido enganada. Ao final da sessão, Daniel foi formalmente acusado de liderar um esquema de fraudes que havia prejudicado várias pessoas ao longo dos anos. A decisão trouxe um misto de alívio e tristeza para Fernanda. É difícil acreditar que alguém que considerávamos parte da família pudesse ser tão cruel, comentou com Júlia enquanto deixavam o tribunal. Nos dias seguintes, Fernanda focou em reerguer as lojas. Com uma equipe renovada e o apoio de consultores experientes, ela conseguiu implementar mudanças que fortaleceram o negócio. Mais do que nunca, sentia-se no controle de sua vida profissional. Por muito tempo, deixei Eduardo e depois Daniel tomarem todas as decisões. Agora, finalmente, é a minha vez, pensou, enquanto assinava um contrato importante para expandir a loja principal. Durante esse processo, Fernanda começou a participar de eventos voltados para empreendedores locais. Em uma dessas reuniões, conheceu outras mulheres que também enfrentaram desafios ao assumir negócios após a perda de um parceiro ou sócio. Você é uma inspiração, Fernanda, disse uma delas ao ouvir sua história. Fernanda sorriu, sentindo-se mais forte a cada dia. Apesar dos avanços, as feridas emocionais ainda existiam. Às vezes, durante a noite, Fernanda era tomada por lembranças do tempo em que confiava plenamente em Daniel. Mas em vez de se deixar abater, ela usava esses momentos como motivação. Eu não sou mais a mesma pessoa que ele tentou manipular. Agora sou mais forte, repetia para si mesma. Um momento marcante ocorreu quando Fernanda encontrou uma carta que Eduardo havia escrito anos antes, mas que nunca entregara. Nela, ele falava sobre seus sonhos para as lojas e sobre como acreditava no potencial de Fernanda. Você é muito mais forte do que imagina, Nanda. Se um dia precisar assumir o controle, sei que fará isso com maestria, dizia um trecho. Essas palavras trouxeram lágrimas aos olhos de Fernanda, mas também uma sensação de paz. Pela primeira vez em meses, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Eu não preciso mais provar nada para ninguém. Tudo o que fiz foi pelo Eduardo, por mim e pelo nosso futuro, pensou, enquanto guardava a carta em um lugar especial. Meses após o início do processo contra Daniel, Fernanda entrou no tribunal pela última vez. Era o dia do veredito, e a sala estava repleta de rostos conhecidos. Antigos funcionários das lojas, sócios de Eduardo e até mesmo Mateus, que havia contribuído para expor as fraudes. Daniel estava sentado ao lado de seu advogado, com o olhar fixo na mesa. Ele parecia uma sombra do homem confiante que costumava ser. Fernanda sentou-se ao lado de Júlia, tentando controlar o nervosismo. Por mais que estivesse confiante de que a verdade prevaleceria, não podia evitar o peso emocional daquele momento. Hoje é o fim de um ciclo, murmurou para si mesma, enquanto Júlia apertava sua mão em sinal de apoio. O juiz iniciou a sessão, lendo as acusações contra Daniel. Fraude, falsificação de documentos e apropriação indevida. As provas apresentadas ao longo do caso eram esmagadoras, e os depoimentos das vítimas reforçavam o padrão de manipulação e desonestidade que ele mantivera por anos. Durante o julgamento, Daniel tentou justificar seus atos, alegando que suas intenções nunca foram prejudicar ninguém. Eu cometi erros, mas não sou um criminoso, disse ele com a voz embargada. As palavras dele não tiveram o impacto esperado. O promotor, em sua fala final, destacou o impacto devastador das ações de Daniel. Ele traiu a confiança de pessoas que o consideravam um amigo, um parceiro. Não há desculpa para tamanha deslealdade, afirmou, olhando diretamente para Daniel. Fernanda sentiu um nó na garganta ao ouvir isso, mas permaneceu firme, lembrando-se de tudo o que enfrentara para chegar até ali. O momento do veredicto chegou, e o silêncio na sala era absoluto.
O juiz declarou Daniel culpado de todas as acusações, determinando uma sentença que incluía a prisão e a restituição do dinheiro desviado. Quando as palavras finais foram ditas, Fernanda sentiu uma onda de alívio. Não era apenas sobre o dinheiro ou as lojas, era sobre justiça, sobre provar que ninguém tem o direito de destruir a confiança e os sonhos de outra pessoa. Enquanto Daniel era escoltado para fora da sala, ele olhou para Fernanda por um breve instante. Não havia mais arrogância em seu olhar, apenas resignação. Fernanda desviou os olhos, não porque sentisse pena, mas porque sabia que aquele capítulo de sua vida estava encerrado. Ela havia feito tudo o que podia, e agora era hora de seguir em frente. Após o julgamento, Fernanda foi recebida por antigos funcionários e amigos, que a abraçaram e parabenizaram por sua coragem. Você enfrentou tudo de cabeça erguida, Nanda. Eduardo ficaria muito orgulhoso, disse um deles, trazendo lágrimas aos seus olhos. Júlia, sempre ao seu lado, sorriu e acrescentou: esse é só o começo. Agora, você pode realmente recomeçar. Nos meses que se seguiram, Fernanda mergulhou de cabeça na administração das lojas. Com as finanças finalmente sob controle, ela conseguiu expandir o negócio para novas cidades, algo que Eduardo sempre sonhara. Cada nova conquista era uma forma de honrar a memória dele e de reafirmar sua própria capacidade como líder. Além disso, Fernanda começou a compartilhar sua história em eventos e palestras para empreendedores. Sua experiência tornou-se uma fonte de inspiração para outros que enfrentaram desafios semelhantes. A traição de alguém em quem confiamos pode nos derrubar, mas também pode nos ensinar a nos levantarmos mais fortes, dizia ela, com a voz cheia de convicção. Um momento especial aconteceu em um evento local, onde Fernanda foi homenageada por sua trajetória. Enquanto recebia o prêmio, lembrou-se de Eduardo e de como ele acreditava em seu potencial. Este prêmio é para todas as pessoas que me apoiaram e para o Eduardo, que sempre soube que eu era capaz mesmo quando eu mesma duvidava, disse emocionada. Em casa, Fernanda encontrava paz. Apesar das cicatrizes emocionais deixadas pela traição de Daniel, ela se sentia mais forte do que nunca. Um dia, enquanto arrumava a sala, encontrou novamente a carta que Eduardo havia escrito. Desta vez, em vez de lágrimas, ela sorriu. Eu consegui, Eduardo. Eu fiz isso por nós, disse em voz alta, sentindo-se finalmente em paz com tudo o que havia acontecido. Agora a vida de Fernanda não era definida pela perda ou pela traição, mas pelas conquistas que vieram depois. Ela havia transformado sua dor em força, sua desconfiança em sabedoria e sua luta em vitória. Era o início de um novo capítulo, escrito por suas próprias mãos. Se essa história tocou você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa de inspiração para superar desafios ou redescobrir sua força interior. Lembre-se, todos nós podemos transformar dor em poder e traição em vitória. Deixe seus comentários abaixo e diga o que achou. Sua voz é importante e pode inspirar outras pessoas. Se quiser mais histórias assim, curta e siga. Juntos vamos criar um espaço para refletir, aprender e crescer.